Antes de mais nada, eu já aviso pro palmeirense que tá querendo saber se o Vitor Roque vai dar certo ou errado, que essas previsões são muito difíceis de fazer. Cara, vem ver comigo esse vídeo do Marcelo Beckler aqui, porque assim, eu quero muito saber o que ele tem a dizer que a gente pode esperar do Vitor Roque. Porque a gente viu ele jogar pouco depois que saiu do Brasil, depois que deixou o Atlético Paranaense. Mas o Marcelo tem ali acesso, consegue entender mais o que estava acontecendo com o jogador, com informação de bastidor, por que estava jogando, não estava jogando no Barcelona, por que no Betis acabou perdendo um pouco de espaço. Então vamos tentar entender melhor e saber, claro, o que dá para esperar do jogador. Então roda a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Boa quinta para todo mundo, hein? Fazer um vídeo para falar do que foi a passagem do Vitor Roque pelo futebol espanhol, por Barcelona e por Betis, e as sensações que eu tenho da volta dele para o futebol brasileiro. Antes de mais nada, eu já aviso para o palmeirense que está querendo saber se o Vitor Roque vai dar certo ou errado, que essas previsões são muito difíceis de fazer, porque cada jogador é um jogador, né? Absolutamente certo. O Braithwaite, quando foi para o futebol brasileiro, ele tinha uma temporada na carreira, com uma média O de catalão pegou ele aqui, tá? Temporrada. 5 gols por jogo, um gol a cada 2 jogos, que foi na segunda divisão da Espanha. Chegou a jogar uma temporada inteira com o Messi e fazer 7 gols em 40 jogos, e agora pelo Grêmio tem 14 gols marcados em 27 partidas, alguma coisa assim. Então, o Vitor Roque a gente já conhece de futebol brasileiro, acho que a tendência é que ele tenha aprendido alguma coisa na Europa para melhorar o seu jogo no futebol brasileiro, mas é um jogador de faro de gol, de presença de área, de muita força, e que o Palmeiras precisa de um jogador assim. Acho que nos últimos anos faltava ao Palmeiras, que já é um time bastante completo, um muito bom fazedor de gols. E muito bom fazedor de gols o Vitor Roque parece que é. Parece porque está fazendo 20 anos agora e é um jogador que também vai evoluir bastante. Sobre a passagem dele pelo futebol espanhol, em números. No Barcelona ele fez 2 gols em 16 jogos, só foi titular 2 vezes, jogou 353 minutos. Passagem dele pelo Barça, para contextualizar, começa com um time sob muita pressão. Ele chega em janeiro de 2024. Lewandowski não fazia uma boa temporada. O Barcelona vinha mal, longe do Real Madrid no Campeonato Espanhol, brigando com o Girona pelo segundo lugar, quase que com o Atlético de Madrid também pelo segundo, terceiro lugar por ali. O time não vinha nada bem. E o Vitor Roque chega com uma contratação de 30 milhões de euros, que podia chegar a 60, com uma expectativa grande de um time carente e ruim. Então gera-se uma expectativa muito grande sobre ele. Eu acho que isso inicialmente atrapalhou o Vitor Roque. E depois, pelo fato do Barcelona ser um clube com condições econômicas limitadas e gastar tanto dinheiro num jogador, gerou-se uma segunda pressão sobre o Vitor Roque, que é jogador que custa tanto tem que dar resultado. Então a pressão foi tanto sobre ele como também sobre a diretoria. E tudo que vinha do entorno da comissão técnica do Xavi é que o Vitor Roque não estava preparado ainda para dar um salto e jogar num clube como o Barcelona pelo estilo de jogo que era muito diferente do que ele encontrava no contexto que ele tinha passado do futebol brasileiro, tanto de Cruzeiro como de Atlético Paranaense. Tinha dificuldade de se adaptar à intensidade e à forma dos treinos, que não estava indo bem. Muda o técnico, chega o Hans Flick. A ideia do Hans Flick era observar o Vitor Roque na pré-temporada, e assim foi. Vitor Roque foi para os Estados Unidos com a delegação e tal. Jogou muito pouco, não conseguiu jogar na posição dele. O Paulo Victor, que era um jogador do time B, que tinha feito base no Girona, ultrapassou o Vitor Roque, e o Barça preferiu ficar com o Paulo Victor do que com o Vitor. E emprestar o Vitor Roque. O Barcelona já estava disposto a vender no meio do ano, para tentar recuperar o investimento, mas principalmente emprestar para ver se existia alguma evolução, para depois buscar o Vitor Roque de volta. A proposta mais interessante que apareceu para as duas partes foi a do Betis. É um time que também joga manejando muito bem a bola, do contexto do futebol espanhol. Não é um time pequeno e totalmente coadjuvante. O Betis tem uma grande torcida na Andalucia, então ele poderia desenvolver o seu futebol perto de bons jogadores com a bola no pé, né? Isco, o Lo Celso e outros jogadores, para desenvolver o futebol dele por ali. Mas ele não conseguiu jogar e render com o Xavi, e depois na pré-temporada também com o Hans Flick não, onde basicamente todo mundo zerava a conta e começava do zero com o técnico alemão. No Betis, o Vitor Roque teve 7 gols em 33 partidas, foi titular 19 vezes e 14 ele saiu do banco de reservas para entrar. É pouco, porque aqui a gente tá falando de jogador, assim, a maioria dos jogadores tem esses números mesmo, tá, gente? A gente quer pegar o número de Lewandowski, de Haaland como referência, esses são jogadores extraordinários, sabe? Você vai pegar o Mbappé, são caras que têm números diferentes mesmo, assim, números absurdos.
Só que quando a gente está olhando para o Vitor Roque, o que se esperava dele é que ele fosse um extraordinário. O Barcelona contratou ele a preço de um jogador extraordinário. Não era um cara que o Barça fazia um investimento para tirar do Bayer Leverkusen, para tirar, sei lá, do Chelsea, né, que já é meio difícil, já é mais complicado, ou para tirar do Sevilha, não. Um cara para tirar do Atlético Paranaense, que o Barça pagou um baita de um valor, né, cara? Chegava ali a 40 milhões de euros. Então, assim, o Barça pagou um valor muito alto para ter um jogador extraordinário. E o Vitor Roque acabou tendo números de jogador absolutamente comum. 7 gols em 33 jogos são números de um jogador comum. Óbvio que ele é muito jovem, sim, mas são números bem tímidos. Jogou 1.735 minutos. Desses 7 gols, 2 foram no Deportivo Dévora. Dévora ou Gévora, que agora nem me lembro. Enfim, foi um time da 5ª divisão do futebol espanhol. O futebol espanhol tem a 1ª e a 2ª divisão, e depois tem 2 divisões inferiores, que são da federação. As 2 primeiras divisões são de La Liga. A 2ª, a 3ª e a 4ª divisão são da federação. E depois vem as regionais. Então ele jogou contra um time da 1ª divisão regional, como se fosse estadual, de Extremadura, nesse jogo que ele fez 2 gols. Então, dos 7 que ele fez nessa temporada, 5 contra times de 1ª divisão do futebol espanhol. No total, 1 gol a cada 232 minutos no futebol espanhol. 1 gol a cada 2 jogos e meio. Não foi bem o Vitor Roque, né? No quesito gols. Se a gente for olhar aqui números do SofaScore, o Vitor Roque em La Liga, que é o parâmetro que a gente tem, nessa temporada pelo Betis. Uma média de 20 toques na bola, sendo que dessas 20 bolas que ele tocava, ele perdia 7, 1/3 de bolas perdidas por jogo, 6,3 passes certos por jogo, 35% das disputas de bola vencidas e 1,9 chutes por partida. Isso aqui chama atenção, o número de toques, de passes certos, de bolas perdidas e disputas vencidas, como o Vitor Roque teve muita dificuldade mesmo fora da área de evolução de jogo, de domínios, de participar do jogo associativo, de abrir espaço para companheiros. E isso tudo que não fazia parte do jogo que ele foi formado no futebol brasileiro, dos clubes que ele passou, e que ele precisava evoluir nesses 2 clubes que ele teve a oportunidade de estar na Europa, ele não conseguiu. Ele não se deu bem, talvez ele não tivesse se dado bem ainda, poderia acontecer dele se dar bem depois, com um pouco mais de paciência. Ele completou só 1 ano de Europa, não jogou uma temporada completa por nenhum dos 2 clubes, e ainda como um teenager, né? Porque ele sai na véspera de completar 20 anos. Então, é pouca base de parâmetro para a gente ver. Olha o Vinícius, que é o melhor jogador do mundo, que demorou 2, 3 temporadas para dar certo, de fato, no Real Madrid, e o Vitor Roque, em 1 ano, já volta ao futebol brasileiro. Faltou a ele melhorar nesses quesitos. Fora da área, realmente era um jogador que participava mal e pouco dos jogos, algumas vezes melhor, mas eram lampejos. O normal do Vitor Roque era ter pequena participação fora da área. E dentro da área tem esses 7 gols marcados nessa temporada, mais os 2 pelo Barça. Nessa temporada, por exemplo, ele tem 9 gols perdidos em La Liga, 9 grandes oportunidades perdidas e 4 gols convertidos. Dentro da área as coisas também não funcionaram. Aqui o Beckler trouxe um dado, né? Sabe muito, né, Marcelo Beckler? Cara, 9 grandes chances perdidas. Uma coisa é você perder gol pelo Betis. Isso é uma coisa, tá? Uma coisa é você perder gol pelo Atlético Paranaense. Mas se você perde gols pelo Barcelona, se você perde gols pelo Palmeiras, aí é uma outra parada, tá? Porque são 9 grandes chances que ele perdeu. E, irmão, imagina um Palmeiras jogando. Vamos lá agora, talvez ele possa estrear já na semifinal do Campeonato Paulista, né? Uma grande chance e ele perde. Cara, é um começo péssimo. Um jogo de Libertadores importante, um mata-mata, oitavas de final, quartas de final. Vitor Roque perde uma chance. E quando você tá num time grande, o Betis está envolvido no quê? O Betis está lá jogando a La Liga, certo? Sem grandes aspirações, enfim, né? Time que pode até tentar brigar ali por uma vaga numa, sei lá, numa Champions League, numa Euroleague, mas hoje essas são as aspirações do Betis, né? Sempre acho que foram as aspirações do Betis. E aí, a gente olha isso e pensa no seguinte: você perder um gol lá, tá tranquilo. Quando você tá jogando no Atlético Paranaense, apesar de ser um time que se tornou bem competitivo nos últimos anos, conquistando Copa Sul-Americana, conquistando Copa do Brasil, já é campeão brasileiro, o Furacão,
você olha essa situação e pensa, pô, uma coisa é você perder um gol lá pelo Atlético Paranaense, os caras vão te cornetar, tudo mais, beleza, mas é tranquilo. Pelo Palmeiras, aí, meu irmão, cai o mundo na tua cabeça. Se tu perde um gol cara a cara com o Rafael na semifinal do Campeonato Paulista, se na final do Paulistão você perde um gol cara a cara com o Brasão do Santos ou com o Hugo do Corinthians, irmão, você tá na roça, entendeu? Você senta na graxa. Uma Copa do Brasil, você perde um gol decisivo contra um Cruzeiro, um Atlético Paranaense. Cara, você tá lascado, porque é o Palmeiras, a pressão é gigante. Então, esses defeitos que o Vitor Roque tem no jogo dele, e no Furacão ele já perdia alguns gols, precisa corrigir. Porque ele chega no Palmeiras como a maior contratação da história do futebol brasileiro. Irmão, a pressão é muito grande. Para o Vitor Roque, que é um fazedor de gols, e que não fez. Não fez muitos dos gols que ele teve a oportunidade, parando no goleiro, finalizando para fora, enfim. A sensação que eu tenho é, de números já acabou por aqui, tá? A sensação que eu tenho é que poderia ter tido mais paciência, ele poderia ter tido mais paciência, de ficar, de comer a grama um pouquinho mais, de esperar um pouco mais para ver se as coisas iam dar certo ou não. Quando o Barcelona bate na sua porta, por mais que o momento do Barça fosse muito difícil quando ele chegou, é impossível dizer que não. Talvez ele não estivesse pronto mesmo para chegar no Barcelona bagunçado, pressionado, talvez não estivesse pronto, mas quando o Barcelona te chama, quem é o doido que recusa o Barcelona? Mesma coisa que quando o Real Madrid chamou o Endrick, chamou o Vinícius, o Rodrigo muito cedo. Você aceita esses clubes, sabe? Tem trem que não para duas vezes na mesma estação. E depois você vê se você está pronto ou não, depois você tenta estar pronto, ou você tenta ficar pronto o mais rápido possível. E isso o Vitor Roque tentou. O Vitor Roque voltou das férias do meio do ano, 20 dias antes dos outros, para começar a treinar e se preparar para estar bem pelo Barcelona. Não conseguiu e no Betis também não conseguiu. Ele poderia ter insistido mais no futebol europeu, né? Tem muito jogador que insiste mais até decidir que deu errado ou decidir que quer voltar para o Brasil. A questão aqui é que também, quando o Palmeiras te chama na situação que o Vitor Roque está hoje... Exatamente isso, tá? Quando o trem do Palmeiras também passa na sua estação, irmão, você não deixa embora, né? Porque a gente tá falando do Palmeiras para um cara que tá no Betis, né? Aí o Beckler sabe muito, né? Ninguém precisa falar nada para ele, sabe demais, pô. Eu também acho que é difícil dizer que não. Se um dia ele quiser voltar para a Europa, eu acho que ficou difícil. Ou se ele quiser voltar para um grande clube da Europa. Porque quando vem, bate e volta para o Brasil tão rapidamente, os clubes europeus já olham com muitas dúvidas. Mas tem mercado. Quando o Palmeiras investe 25 milhões de euros, que é o que vai investir para contratar ele, é claro que o Palmeiras depois não vai liberar por pouco dinheiro. Então, para alguém investir num jogador... Eu já vou chutar aqui. Ele vai falar mercados como a MLS, como a Arábia Saudita, são mercados alternativos, né? O Catar, de repente. Jogar nos Emirados Árabes, assim, eu acho que para a Europa ficou difícil. E pelo valor que o Palmeiras vai pedir por um jogador desse, mais difícil ainda. Então, são outros mercados agora se ele pensar numa saída. Para a Europa fica muito difícil. Já bateu e voltou e pagar 35, 40 milhões de euros, eu acho pouco provável. Pode ser que daqui a pouco alguém queira, se o Vitor Roque for bem no Palmeiras, pagar 20. Só que como o Palmeiras investiu muito mais do que isso, acho que o Palmeiras não vai querer se desfazer do jogador por tão pouco. Então me parece que a volta dele para o Brasil é, num primeiro momento, quase que uma volta realmente definitiva. Não é voltar para o Brasil para jogar bem pelo Palmeiras e quem sabe daqui a pouco voltar, não sei, para o Arsenal, voltar para o Borussia Dortmund, para o Bayern, sabe, assim, voltar para um clube importante da Europa. Não me parece que o plano seja esse, porque eu acho que esse é um plano difícil de alcançar depois de ter ficado um ano aqui e de ter números tão discretos. Eu acho que o plano tem que ser de fato triunfar pelo Palmeiras. E o Palmeiras hoje parece um bom plano para o Vitor Roque, porque é um time que nos últimos anos tem um bom time que me parece, tá vendo de longe o Palmeiras, muito bem montado na defesa, com um técnico que olha primeiro para trás e depois para frente. Eu lembro que eu fui assistir Atlético e Palmeiras na Arena do Galo no ano passado. O Palmeiras ganhou por 4-1, o Hulk foi expulso logo no início. E eu vi o Estevão jogando quase que como ala. Falei, caramba, que desperdício que esse garoto corra tanto para trás e toque tão pouco na bola, porque acho que se ele, num time mais ofensivo, ele ia brilhar já muito mais. Mas enfim, é assim que o Abel Ferreira pensa e é assim que o Palmeiras tem ganhado e competido tanto nos últimos anos, né? O torcedor do Palmeiras fica chateado e irritado quando não ganha qualquer coisa, chama o Abel de burro, e ele pode tomar as decisões que não dão certo, as decisões erradas, e o torcedor pode não gostar, mas é inegável a capacidade competitiva do Palmeiras em quase 10 anos. Quando o Abel chegou, mas antes disso também já teve uma fase anterior
com o Cuca e com quem mais, enfim, com o Cuca o time já tinha vencido, né? Copa do Brasil e depois Brasileiro por ali. É um clube grande, que está num momento muito bom, estruturado dentro e fora de campo e que é um bom ambiente para o Vitor Roque estar. Cara, concordo plenamente. Acho que o Blackler tem razão. É um cara que o Vitor Roque chega num clube pra jogar e, cara, tá vindo pro Palmeiras pra jogar no Palmeiras. Tirar esse pensamento de, voltar pra Europa, blá, blá, blá. Esquece isso, pô. É jogar pelo Palmeiras, é ser campeão por aqui. E se um dia ele sair do Palmeiras, eu acho que isso é para outros mercados, sabe? É para jogar, de repente, numa Arábia Saudita, que tem um projeto até 2034, então ainda vai gastar um caminhão de dinheiro. Se o Vitor Roque estiver bem por aqui, é um cara que pode pintar em algum clube de lá. Então são essas possibilidades. O que eu vejo hoje é que o Vitor Roque voltaria para a Europa se ele fizesse uma boa, por exemplo, passagem pela seleção brasileira. Arrebenta no Palmeiras, volta para a seleção e aí consegue ter uma grande passagem pela seleção. Aí eu acho que muda tudo. Mas aí a gente tem um monte de si, né? Tem que arrebentar no Palmeiras para depois chegar na seleção, jogar bem na seleção e aí algum clube está disposto a pagar. São muitas, tem que acontecer muita coisa certa, né, para ele voltar para a Europa. Eu acho muito difícil, assim como disse o Marcelo Beckler. Se você quiser conferir o vídeo completo dele, corre lá no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Dá um like aqui no vídeo, quero saber a sua opinião também. Se você acredita que o Vitor Roque vai ser uma boa contratação aí no Palmeiras, se vai conseguir render, se você espera muito dele, e se, claro, você acredita que ele pode fazer uma volta boa aí para o futebol europeu. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.